Você já assistiu ao filme Os Ciganos Vão para o Céu? Não? Vale a pena. É uma bela obra de ficção, lançada em 1976. Mas hoje aqui, nós vamos falar da realidade em que sobrevivem os ciganos no inferno. Sejam bem-vindos à Embaixada Cigana, local onde a cultura bate forte em nossos corações. Em 2010, o grupo que eu pertenço e que na realidade eu fundei, que se chama Vitzar Manush, foi convidado para se apresentar no International Gypsy Fest. É um festival de música que reúne ciganos de diversas partes do mundo, é um festival anual, e nós fomos convidados para representar os ciganos do Brasil em 2010. Lá fomos recepcionados pelo José Sivac e, conversando com o José Sivac, ele explicou que havia um gueto muito grande de ciganos na região, chamado Lunik 9. Como eu já havia lido a respeito, me despertou um interesse muito grande de conhecer o local pessoalmente. Eu disse para ele, poxa, se sobrar um tempinho aí na tua agenda, né, eu sei que como organizador do evento você fica num corre-corre, mas sobrar um tempinho eu gostaria de ir até o local. E ele disse que faria o possível, mas depois da nossa apresentação não restou tempo. E é fácil de entender, ou seja, a demanda de um organizador de festival é muito grande. Bem, aí o que acontece? Já aqui em São Paulo, em 2011, ou seja, um ano depois, eu vejo uma notícia de um prefeito de uma cidade que fica a 8 quilômetros de Košice, que é a cidade onde nós nos apresentamos, dizendo que ele baixou uma lei que propunha, não é que obrigava, mas propunha que os ciganos se alimentassem com os cachorros de rua, pela grande quantidade de cachorros de rua que havia na região. E isso, é claro, chamou a atenção de organizações humanitárias, né, de ONGs que lidam com a questão dos direitos humanos, e quando questionado, ele não voltou atrás, não. Andrei Saboy, o nome dele. Ele não voltou atrás, não. Ele disse que mais ou menos isso que ele falou. Quem vota em mim não são os cachorros, são seres humanos. Ele falou, e de certa forma, os ciganos iriam comer esses cachorros de qualquer jeito. Quer dizer, ele foi bem frio, que é geralmente a forma que os eslovacos atuam ou agem quando se relaciona a ciganos. Bom, em 2012, fomos convidados novamente a participar do International Gypsy Fest. Chegando lá, a primeira coisa que eu falei para o José Sivac foi, olha, dessa vez eu quero ir até o gueto Lunik 9, eu tenho vontade de conhecer. Mas pelo andar da carruagem, ou seja, eu vi que ele estava realmente corrido, que ele não conseguiria novamente até a nossa apresentação. O que fizemos? Eu e a Ingrid saímos pela cidade coletando informações do Lunik 9 e nessa coleta nós encontramos uma senhora na casa ali dos seus 70 e poucos anos, com um feixe muito pesado de lenha às costas, carregando lenha nas costas, e quando nós perguntamos a ela para que era aquela lenha, ela explicou que não era para que ela utilizasse na sua própria casa, era para vender para comerciante da região e ter dessa forma um pouco de alimento em sua própria casa. O que acontece? A maioria dos... Não sei se vocês sabem, mas na Eslováquia neva, né? Ou seja, o frio lá é muito significativo. Então, a maioria dos ricos tem aquecedor em casa. E quem é pobre, ou classe média, já não tem. Então, eles têm que acender lareiras, ou seja, fazer, em algumas situações, até fogueiras no quintal para poder passar pela questão do frio. Então, os comerciantes pagam para essa cigana, no caso para ciganas igual a essa, para pessoas de origem da etnia cigana igual a
dessa, uma mixaria, e revendem a um valor muito significativo para aqueles que precisam consumir a lenha. Tá? Quer dizer, esse foi um fato que nós descobrimos de uma moradora, né, do Lunique 9. E o que descobrimos também é que o local foi feito na década de 70 para abrigar 2.500 pessoas. Mas em 2012 já havia 6.000 moradores, né, sobrevivendo num conjunto habitacional, ou seja, em vários, né, prédios de um grande conjunto habitacional chamado Lunique 9, no qual não havia a mínima infraestrutura para que eles pudessem estar ali, ou seja, sem água encanada, sem eletricidade, sem coleta pública de lixo. Então, assim, muitas crianças morrendo por infecções que poderiam ser evitadas com simples higiene das mãos e assim por diante. Então, uma situação muito triste mesmo. E sem falar que as crianças, que é uma coisa que também é muito complicada, as crianças ciganas não podem frequentar as mesmas escolas que os filhos dos eslovacos frequentam. As crianças ciganas são enviadas para escolas que na realidade foram instituídas para abrigar crianças com deficiência intelectual. Então esse é o espaço em que uma criança cigana na Eslováquia tem, né, para poder adquirir um pouco de educação formal. Agora vejam, é óbvio que com essas condições, né, um cigano que consiga sobreviver nesse meio e até atingir um estudo significativo nessa região é um herói. Eu até citei no dia 8 de abril, no vídeo do dia 8 de abril, Dia Internacional dos Ciganos, um cigano que se formou advogado, o primeiro advogado cigano na Eslováquia. E eu vou deixar aí no card para que vocês possam ver esse vídeo e saber quem é esse cigano, né? Mas enfim, agora em 2021, né, ou seja, em setembro de 2021, o Papa anunciou que faria uma visita aos ciganos do Lunique 9. Aliás, o Papa Francisco demonstra realmente uma empatia muito grande com todas as minorias e reconhece, né, na minoria étnica dos ciganos a maior minoria da Europa e que está em condições subhumanas já há séculos. Então ele foi até lá justamente para dar um pouco de visibilidade. Aí o que aconteceu? Tanto o governo municipal como o estadual deram uma maquiada, ou seja, arrumaram um pouquinho a questão da rua, pintaram alguns prédios, por onde eles sabiam que o Papa ia passar, eles deram um jeitinho de melhorar o visual para que o Papa, enfim, não ficasse tão constrangido, né, de saber que existe, que é daquela forma que os eslovacos tratam os ciganos também eslovacos. Porque vejam bem, os ciganos que estão na Eslováquia não estão ali, né, de estrangeiros, não, eles nasceram ali, os pais nasceram ali e só não têm a dignidade, né, de um cidadão eslovaco por conta do preconceito, da discriminação e da segregação social. Bom, esse foi o vídeo de hoje, que realmente é triste, mostrando a situação em que os nossos irmãos da Eslováquia sobrevivem, né, no inferno na terra, e quem sabe um dia esses ciganos também possam ir para o céu com dignidade.